No dia de hoje, que Jesus entra triunfante em Jerusalém, finalmente Jesus entra triunfante em Jerusalém, aclamado como Rei, Messias, Hosana ao Filho de Davi, o povo reconhece, cria um rebuliço, como eu disse, não no evangelho de hoje, mas em outro evangelho, vão pedir que Jesus mande os discípulos dele se calarem. E a frase fantástica, se calarem os profetas, as pedras falarão. Então não adianta. Se nós todos não quisermos falar de Jesus, as pedras darão testemunho de Jesus. É impossível parar esta frase, é impossível parar esta mensagem, que é a mensagem do Cristo Jesus. E é engraçado que ele pede que vai desamarrar um burrinho, um filhote, que ainda não foi montado. Então perceba os detalhes, a riqueza de detalhes que tem a dinâmica judaica, não é? De fé, ou seja, era a dinâmica do puro e do impuro, era a dinâmica a oferta perfeita precisa ser de um ano, macho sem defeito, um cordeiro, não é? Jesus, ele nasce de uma mulher pura, e por consequência de ser pura, nasce de uma mulher virgem. Jesus, ele é colocado num túmulo que ninguém ainda tinha sido enterrado, então a gente pode dizer, de certa maneira, que aquele túmulo era puro, purificado para isso. Assim como no útero de Maria, Jesus foi posto sem que aquele ventre tivesse sido tocado pelo homem, assim também ele foi posto no túmulo e saiu sem que fosse necessário rolar a pedra. A pedra foi rolada para que os homens vissem que Cristo ressuscitou. Mas ele entra aclamado como Rei. E a partir daqui já vai começar os tumultos, porque a semana vai ficando tensa. Muito provavelmente na segunda ou na terça, nós vamos ver o evangelho de que Jesus expulsa os vendilhões do templo, causando ainda mais tumulto, aumentando ainda mais o ódio e a raiva dos fariseus, dos saduceus e dos mestres da lei. Eu achei graça quando vi na internet, no YouTube, um cidadão dizendo que prova que Jesus não existiu e que Jesus é uma história pelos próprios evangelhos, pela própria narrativa do evangelho, sobretudo o do julgamento às escondidas de Jesus. Porque a lei proíbe fazer tal julgamento, então está vendo aí que Jesus não pode ter existido, porque os judeus não podem fazer aquele julgamento secreto que fizeram na madrugada. Jesus teve 2 julgamentos. O julgamento secreto, onde o sumo sacerdote rasga as vestes quando ele diz que Deus é pai dele, e diz, blasfêmia, para que nós precisamos de mais provas? Nós escutamos ele dizer, ele merece a morte. Só que esse cidadão que comentou isso esqueceu de um detalhe muito simples, que é o seguinte: ele está partindo do princípio que esses fariseus, saduceus e mestres da lei eram honestos, não eram uma raça de gente corrompida. E como a gente bem sabe, eles estavam dispostos a matar uma mulher inocente, apenas e exclusivamente para pegar Jesus numa palavra errada. Ou seja, para ter subsídio de matar Jesus, eles estavam dispostos a matar uma mulher inocente. Inocente de quê? Daquele pecado que eles estavam acusando. Qual era o pecado? Esta mulher foi pega em flagrante adultério, quando na verdade não tinha acontecido. Mas eles estavam dispostos. Então, esse era o nível de corrupção que aquele sacerdote, que aquele clero da época de Jesus tinha. Então, desobedecer à lei era a especialidade deles. Ou seja, distorcer. Jesus vai dizer, por exemplo, que a gente tem que honrar pai e mãe, não é assim que está escrito na lei? Pois é. E Jesus diz, por causa da vossa tradição, vocês esvaziam a lei de Deus. E qual era a tradição? Disse, eu não quero sustentar os meus pais, eu pego os meus bens, consagro no templo e agora é corban, que é ação sagrada, eu não posso mexer, pelo menos não para sustentar meus pais. Então eu deixo de cumprir a lei que diz, honra pai e mãe, inclusive na velhice, cuidando deles, da necessidade deles. Aí, para eu não fazer isso, usando a própria lei, eu crio um jeitinho e deturpo a lei pela tradição, para que eu possa fazer o que eu quero e bem entendo.
Então, esses são os judeus e fariseus que Jesus encontra no tempo dele. Então, eles fizeram sim um julgamento ilícito, ilegal, que a lei proíbe. Isso não é prova de que Jesus não existiu, pelo contrário, é prova da denúncia que Jesus fazia. Ali havia um clero profissional, que não se importava com o pecado do povo, nem com a salvação do povo, mas tirava proveito do povo, do pecado do povo. Quanto mais o povo pecasse, mais dinheiro entrava para os sacerdotes. E era uma casta, claro que nem todos concordavam, e com certeza, naquele julgamento injusto e ilegal, houve vozes que se levantaram para dizer, olha, isso aqui não está certo. Porém, essas vozes eram minoria. Tanto é que no evangelho que nós escutamos, eu vou deixar para destrinchar ele na Sexta-feira Santa, porque nós vamos escutar a versão maior dele na Sexta-feira Santa, nós vimos o pessoal dizer, que queres que eu solte? Então eles estavam lá para gritar, solta Barrabás, que é outro ponto que ele diz, um assassino jamais seria solto pela lei romana, mas Pilatos tentou fazer, percebendo que Jesus era inocente, tentou fazer com que Jesus não fosse morto. Então, apelou a uma tradição que era soltar um prisioneiro, não um assassino, mas soltar um bandido de periculosidade menor, mas caiu a sorte em Barrabás. Foram trazer logo Barrabás, um assassino. O que é que Pilatos deve ter pensado? De, bom, um assassino, o povo vai pedir para soltar Jesus, porque eu estou diante de um assassino. O próprio Império Romano, que tinha uma moral duvidosa para nós que somos cristãos, tinha a moral deles, que fazia e acontecia, os próprios romanos não soltavam assassinos, mas por que então Pilatos escolheu um assassino para tentar soltar Jesus? Aí vem uma outra argumentação, mas Pilatos não era bonzinho, mas ninguém está dizendo que Pilatos era bonzinho, só que ele era justo. Ou seja, o Império Romano também era conhecido por seu império de justiça, apesar de muitas loucuras cometidas, era um império de justiça também. Era um império organizado. As leis, inclusive, o código penal, né, do Império Romano foi usado como base para os códigos da igreja. Ou seja, a igreja aproveitou muita coisa que vinha de lá, porque muita coisa boa lá tinha também. Então, esse é o Jesus que entra em Jerusalém para, sendo aclamado rei, ele pudesse ter o império com raiva dele e disposto a levá-lo à morte. Então, a gente, por exemplo, no campo religioso, estritamente religioso, a gente sabe responder por que Jesus morreu. Por que Jesus morreu? Para nos dar salvação. Mas do ponto de vista civil, por que Jesus morreu? Porque ele agrediu o sistema religioso da época, que era um sistema viciado, que era um sistema corrompido, que era um sistema onde Deus era a última coisa que eles pensavam. Tanto é que o profeta vai criticar dizendo, eu odeio as vossas luas novas, eu odeio os vossos sábados, eu odeio as vossas festas. Mas peraí, foi o próprio Deus que impediu todas essas festas, todas essas liturgias que ele está dizendo que odeia. Então, será que Deus realmente se arrependeu de criar essas liturgias? A liturgia do Shabat, a liturgia das cabanas, a liturgia do fogo, a liturgia da Páscoa. Deus se arrependeu de ter criado todas essas liturgias? Não, não se arrependeu. Mas Deus não estava aceitando a hipocrisia com a qual os homens religiosos estavam celebrando estas liturgias. E a gente podia parar para pensar e perguntar-se, será que Deus está se agradando de nossa liturgia também? E olhe que as nossas liturgias, todas que nós temos, não foi solicitada por Deus. Não foi Deus quem criou, não foi Deus quem pediu. A nossa missa nasce dentro da liturgia judaica, que é a liturgia da Páscoa. Percebam, o que é a missa na sua essência? Ofertar, consagrar, comungar. Pronto, isso é a missa. Todo o resto são formas e fórmulas para que a gente possa compreender essa parte pequenina da missa, que é ofertar, consagrar e comungar. Isso é a nossa missa. Ou seja, nós estamos construindo a missa no dia de hoje, domingo de Ramos. Jesus dá os primeiros passos. Na quinta-feira vai dar o esqueleto da missa, o que é para celebrar. Então vai instituir a Eucaristia,
vai instituir o sacerdócio, que ao impor as mãos sobre pão e vinho e invocar o Espírito Santo, torna presente o corpo morto de Jesus na cruz. Então, o nosso altar é a nova cruz. E a invocação é pregar Jesus nessa cruz e fazê-lo estar morto de novo. Porque Jesus disse que o pão que ele daria era a sua carne para a vida eterna. Quem não come do meu corpo, não bebe do meu sangue, não tem a vida eterna em si mesmo. Então isso se faz através de pão e vinho, aquilo que aconteceu no Calvário, na cruz do Calvário. Então Jesus entra montado num jumentinho que ninguém nunca tinha montado, prepara tudo, porque em contraponto aos grandes reis que entram no seu cavalo branco, bonito, cheio de banda de fanfarra, o cavalo mais caro, mais importante, mais imponente, Jesus, que é o rei dos reis, entra num jumentinho, um animal simples, um filhote ainda inclusive, ou seja, além de ser um animal simples, um jumento não é um cavalo, não tem tanta importância como o cavalo tinha, ainda era um jumentinho, não era adulto. Ou seja, Jesus, o Rei dos Reis, entra na maior simplicidade. Ou seja, significa dizer que o nosso culto a Deus, a nossa liturgia a Deus precisa ser celebrada em primeiro lugar com simplicidade. Não importa se o nosso sacrário é de madeira, o nosso cálice é de madeira, não importa se a nossa casa ainda é pequena, ou se a gente está num palácio com o cálice de ouro. Se nós não fizermos a nossa liturgia com simplicidade, com humildade, tudo isso que nós celebramos é hipocrisia. Jesus nos ensina o tempo todo que a humildade é o nosso modelo de vida. E ser humilde não quer dizer ser pobre. Longe disso. Eu conheço histórias de donos de fábrica que sentam com seus funcionários e almoçam. Tem funcionário que nem sabe que o cara é o dono da fábrica. Por quê? Isso chama-se humildade. Ele entende que ele não é melhor do que os funcionários dele e por isso ele se senta com os mesmos e vai lá fazer refeição. Para ele não é nenhuma humilhação, eu almoço aqui na mesa de cá que é mais importante. Não. Esse homem entendeu a essência do cristianismo. Não importa a riqueza das vestes que eu estou usando para celebrar, ela tem que estar limpa, cheirosa. Não pode estar podre, porque aí também é porcaria, já não é humildade, é porcaria. O ambiente tem que estar limpo, higienizado, isso é o que Deus quer. Mas não somente o ambiente físico tem que estar limpo e higienizado, mas o nosso coração precisa estar purificado. Por 40 dias nós vivemos reflexão, nós abrimos mãos de cantar as músicas mais alegres, por isso que eu fiz questão de dizer hoje, com alegria, vamos aclamar o Santo Evangelho, para que a gente sinta a diferença da reflexão do tempo de Quaresma para o início da Páscoa. Nós vamos voltar de novo a refletir e até mesmo a nos entristecer na sexta-feira, de maneira solene, nós estaremos tristes, porque o nosso Deus feito homem morreu para nos dar salvação. E é tudo catequético. A Semana Santa por excelência é uma semana de catequese, ou seja, traz para nós esses mistérios que nós precisamos viver no nosso dia a dia, só que de maneira esmiuçada, um passo a passo. E o primeiro passo da Semana Santa é esse: entrar com alegria com Jesus em Jerusalém. E eu sei que os ramos ficaram bonitos lá que você trançou ele, mas pelo menos nós vamos separar alguns, para como a gente faz todo ano, cortar ele, guardar para ele ressecar e fazer a nossa cinza da quarta-feira de cinza do ano que vem, se Deus assim permitir que nós todos estejamos aqui para celebrar. Porque é um ciclo, e a gente está fazendo isso aqui há 13 anos, na verdade, porque há 14 estamos aqui, mas o ano que a gente iniciou não tinha ainda a cinza do ano anterior. Então, há 13 anos nós estamos utilizando as cinzas na quarta-feira de cinza do ramos do ano anterior. Ou seja, significa dizer que a gente tem uma igreja pastoral, catequética. A gente não quebra o tempo litúrgico para fazer outra coisa. Se a gente vai iniciar, como iniciamos, a nossa quaresma, junto com a quaresma da igreja romana, é porque se vamos ter a piedade,
divina, de acolher nossos irmãos que porventura de fora venham participar conosco da Semana Santa, a gente não pode também ter a superbia de quebrar o tempo da Quaresma. Por isso a gente faz exatamente na quarta-feira de cinza dos romanos, para que a gente possa viver todo o tempo de Quaresma, os 40 dias, a gente possa viver esses 8 dias, hoje e domingo que vem, culminando na Páscoa, e os 50 dias em preparação para Pentecostes. Que a gente celebre cada dia vivendo. É importante para nós dizer: olha, hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, hosana ao filho de Davi. É alegria esfuziante porque Jesus entra em Jerusalém como rei, contradizendo toda a lógica humana de um rei que vem com seus carros e cavaleiros e um cavalo imponente e muito bonito. Mas Jesus veio humilde, nem por isso menos poderoso. E as pessoas não entendem. Quando a gente escuta o evangelho de hoje dizer: olha, a outros salvou, a ti não salva. Sai daí, diziam os judeus, para poderem acreditar, e nós acreditaremos que você é o Messias. Porque responde aquela música que eu gosto tanto, né, antiga da igreja, que diz assim: eles queriam um grande rei, que fosse forte e dominador, e por isso não creram nele e mataram o Salvador. Vamos cantar juntos? Eles queriam um grande rei, que fosse forte e dominador, e por isso não creram nele e mataram o Salvador. Como eles não encontraram esse grande rei, que fosse forte, dominador, que viesse com carro e cavaleiro, um grande exército, então eles disseram: tudo bem, Jesus de Nazaré, nós vamos acreditar que você é o Messias, mas desce dessa cruz. Ou seja, a última tentação de Cristo foi essa: ceder aquilo que os judeus queriam. Vou mostrar que sou retado, sou filho de Deus, sou o Messias, vou descer dessa cruz. Só que eles não repararam coisas sutis que Jesus disse: ninguém toma minha vida, eu a dou por mim mesmo, tenho o poder de entregar e o poder de tomá-la de volta. Então nós estamos diante daquele que é todo poderoso, que tomou sua própria vida de volta e nos restituiu a vida quando morreu na cruz. Por isso que nós celebramos esta Eucaristia. E a Eucaristia é exatamente isso. Toda vez que nós adoramos Jesus na Eucaristia, é para aquele homem morto na cruz que nós estamos olhando. Por muito tempo nós fomos criticados e tivemos medo de dar resposta aos nossos irmãos evangélicos que dizem: vocês adoram um Deus morto. Vocês estão certos, é isso mesmo. Nós adoramos um homem morto na cruz, porque aquele corpo morto é capaz de nos dar vida. O corpo morto de Jesus é mais vivo do que muita gente que acabou de nascer e está cheio de vida. Por quê? Porque a morte, lembra o que Jesus disse? Se o grão de trigo não morrer, não vai gerar fruto. Jesus, esse grão de trigo que morreu, passou 3 dias na terra e ao ressuscitar deu fruto. Qual foi o fruto que ele deu? A nossa salvação. E como eu disse, o dia mais importante para nós é a Sexta-feira Santa. E a Páscoa, domingo de Páscoa, Jesus ressuscitou para mostrar que ele não é mentiroso. E nós podemos confiar em todas as promessas de Jesus. Então que a gente saiba, no dia de hoje, em que Jesus entrou triunfante em Jerusalém, poder dizer: olha, o nosso Deus, ele é maravilhoso, porque mesmo morto, ele emana a vida. Mesmo morto, ele nos traz a salvação. Mesmo morto, que é o que nós celebramos em toda a Santa Missa, este homem morto, diante de um corpo morto, é a morte dele que nos dá vida nova, nos cura e nos liberta. Que a gente nunca perca esta fé, que a gente esteja sempre pronto a proclamar esse Jesus morto. Pregamos Cristo e Cristo crucificado. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e nossa Mãe Maria Santíssima.